Olá, eu sou Rodrigo Passarelli, introdução ao contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é um dos tipos de contratos mais importantes e comuns do direito civil. Ele é definido ali através de um acordo entre duas partes, onde um comprador e um vendedor se encontram presentes. O vendedor ele se compromete a transferir a propriedade de um bem, de um direito também, através de um preço já previamente estabelecido, tá bom? O contrato de compra e venda ele é de suma importância para garantir alguma segurança jurídica, transações comerciais e proteger também direitos das partes envolvidas. Estabelece algumas regrinhas e condições também de venda, já evitando futuras disputas e futuros litígios. Pois bem, elementos essenciais aí para que esse contrato de compra e venda ele seja válido. É necessário que ele tenha alguns elementos essenciais, como consentimento, um objeto, um preço, uma forma ali determinada, um consentimento que é o comprador e o vendedor estarem acordados de acordo com as condições desse contrato. Objeto, seja de fato ali o direito ou o bem que está sendo vendido, inclusive ele deve estar determinado no contrato e ser possível de ser transferido para o comprador, tá bom? Preço, que já deve ser determinado ou determinável. Posteriormente, o preço ele pode sim ficar à disposição desse vendedor, ou do comprador, dependendo da forma do contrato. E a forma de fato do contrato, ele pode ser verbal, pode ser escrito. O recomendado é que seja escrito, para evitar possíveis disputas, como eu citei anteriormente. Tipos de contratos de compra e venda. Sim, existem diversos tipos de contrato de compra e venda com finalidades específicas ali, e alguns desses principais são contratos de compra e venda à vista, a prazo, condicional. À vista é quando você faz o pagamento no ato da entrega, o a prazo, pagamento quando você realiza em parcelas esse pagamento. Condicional, ou seja, você tem alguma condição para pagar esse bem, enfim, em alguma condição específica de aprovação de um financiamento, por exemplo. Compra de um bem de imóveis, a venda que precisa de uma regulamentação específica que está prevista em lei, compra e venda de bens que são móveis, Então, compra ali de um veículo, um equipamento, tá bom? Então, são equipamentos móveis, esses daí. Contratos internacionais, contrato de compra e venda internacional, são alguns contratos de serviços em países diferentes. Aluguel com opção de compra, o comprador ele aluga o imóvel ali, tem o uso do bem, com a intenção de comprá-lo no final do contrato, ou a opção também de comprá-lo no final do contrato. Compra e venda de ações, que você tem ações de uma empresa, por exemplo. Compra e venda de um serviço, você tem uma consultoria, um desenvolvimento de software, algo desse tipo. São alguns principais aí, tipos de contrato de compra e venda. É muito importante consultar um advogado, um advogado especialista ali no direito, para determinar qual é o tipo de contrato mais adequado para cada situação específica. Hoje nós vamos falar aqui o objetivo de contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é uma das formas mais comuns do contrato no direito civil e está presente em diversas situações do cotidiano, como na compra de um imóvel, veículo ou qualquer bem de valor. Trata-se de um acordo jurídico pela qual uma parte, denominada vendedor, compromete-se a transferir a propriedade de um bem, enquanto a outra parte, denominada comprador, obriga-se a pagar um preço em dinheiro. Esse contrato é regulamentado pelo Código Civil e tem grande relevância para a organização das relações comerciais e patrimoniais. O principal objetivo do contrato de compra e venda é formalizar a transferência de um bem mediante pagamento, garantindo segurança jurídica às partes envolvidas. Ele estabelece de forma clara os direitos e deveres do comprador e do vendedor, prevenindo conflitos, assegurando transparência na negociação e servindo como prova
em caso de descumprimento de uma das partes. Dessa forma, o contrato protege ambas as partes e contribui para a estabilidade das relações econômicas. Vamos aqui dar um exemplo, né, de contrato de compra e venda. João vende o seu carro a Maria pelo valor de 30 mil reais e estabelece em contrato a forma de pagamento, prazo para transferência e entrega do veículo. Ambas as partes concordam livremente com as condições. Nesse caso, o contrato cumpre sua função, pois acordo de vontade, preço definido e objeto lícito, caracterizando uma compra e venda válida. Agora suponhamos aqui que João ele está vendendo seu carro para Maria por 30 mil reais. E aí Maria, ela não tem todo o dinheiro, ela dá 20 mil reais para João e parcela o resto do dinheiro, né, no valor de 1.000 reais por mês, até quitar, né, o valor que faltava, que são 10 mil reais. Aí Maria, ela está pagando direitinho, bonitinho, até a quinta parcela. O restante da parcela ela começa a atrasar. Então o João ele poderá acionar o judiciário para poder rever, para poder aí cobrar o restante do dinheiro que está faltando. Aí Maria, ela tem que pagar, ou senão vai anular o contrato e vai ter que devolver o carro para João. Agora suponhamos aí que Maria ela pagou todo o dinheiro que ela devia para João, quitou, né? E João ele enrola Maria na transferência do carro, né? Ela tem que ali assinar o DUT para ela poder colocar o carro no nome dela. E João está enrolando ela, né? Tá demorando demais. Aí Maria então aciona o judiciário para poder aí pedir que ele venha cumprir com o acordo que foi acordado ali naquele contrato. É essa a importância do contrato, né, na vida das duas partes, né, que ali ela sirva de prova do que foi acordado, né, do que foi acordado ali no momento da compra daquele bem, tá certo? Agora aqui tem mais um exemplo. Carlos ele compra um apartamento de Pedro, porém descobre posteriormente que o imóvel possui dívidas e restrições judiciais que não foram informadas, né, no momento da negociação. Aqui pode haver um vício do consentimento, o que possibilita a revisão ou até anulação do contrato, demonstrando a importância da clareza e de boa-fé contratual. Esta é uma situação problemática, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui dentro desse tópico. Suponhamos que Carlos ele compra esse apartamento aí no valor de 300 mil reais. Ele compra esse apartamento no valor de 300 mil reais de Pedro. Porém, ele só tem 200 mil reais. E aí ele vai parcelar o restante do dinheiro, que são lá os 100 mil reais. Correto? E aí ele descobre, posteriormente, que tem um vício, né, umas restrições, né, nesse apartamento. Só que Carlos, ele gostou tanto do apartamento, ele gostou ali do local, ele pegou um afeto, um amor
pelo esse apartamento. Então ele fala com Pedro e fala: olha, eu tenho aqui tem umas restrições aqui no apartamento e você não me informou, né, no momento da negociação. Porém, eu peguei aqui um amor, um carinho, já me adaptei tudo aqui nesse apartamento, no bairro, na região. Então eu vou quitar aqui para você tudo que está devendo nesse apartamento, toda a dívida que está nesse apartamento. Porém, eu vou descontar de tudo que eu estou te devendo. Pode ser? Então Pedro, ele dá um sinal de positivo. Não, pode fazer isso mesmo. Pode aí quitar tudo que tem que ser quitado no apartamento e pode descontar do que você me deve. Ok? Porém, suponhamos que Pedro ele não aceita esse tipo de acordo. Então Pedro ele tem que quitar a dívida ou ele devolve o dinheiro para Carlos. Ok? Então pode ver que aí teve um vício nesse contrato, teve um problema nessa negociação, porque Pedro ele não mencionou a Carlos, né, as dívidas que tinha esse apartamento. Então, com base nisso aí, o contrato ele pode ser anulado imediatamente. Mas tudo tem uma solução. Se Pedro ele quiser, ele deixa Carlos quitar o apartamento. E Pedro fica com os 200 mil e Carlos ele fica com seu apartamento. Essa é uma importância muito clara do contrato para as duas partes. É uma segurança jurídica que ambas têm, se caso houver um problema futuro. O contrato de compra e venda é regulado pelos artigos 481 ao 532 do Código Civil Brasileiro e tem suas principais características: bilateral ou sinalagmático. Gera obrigações para ambas as partes. O vendedor deve entregar a coisa, o comprador deve pagar o preço. Oneroso. Ambas as partes sofrem um sacrifício patrimonial. O vendedor perde o bem, o comprador perde o dinheiro. Comutativo. As partes conhecem desde o início o que será vendido, o valor pago e as condições de negócio. Consensual. Em regra, forma-se pelo simples acordo de vontade, não exigindo forma especial, exceto para caso específico como imóveis acima de 30 salários mínimos, que sua exigência é a escritura pública. Translativo de propriedade. A compra e venda não transfere a propriedade por si só. Móveis, sua tradição é a entrega. Imóveis, registro no cartório de imóveis. Objeto lícito, possível e determinado. A coisa deve existir ou ser possível de existir. Deve ser de comércio permitido. Preço certo e em dinheiro. O preço deve ser determinado ou determinável. Expresso em dinheiro. Pode ser condicional ou a prazo. As partes podem estabelecer condições suspensivas. Cláusula resolutiva, pagamento parcelado e cláusula de retrovenda. Um caso sobre o contrato de compra e venda. Uma seguinte situação: João decide vender seu carro usado para Maria por R$ 45.000. Eles firmam um contrato particular de compra e venda, prevendo que Maria pagaria uma entrada de R$ 15.000 e o restante seria parcelado em 6 vezes de R$ 5.000. O veículo seria entregue imediatamente.
A transferência seria concluída após o último pagamento. Depois de 3 meses, Maria deixa de pagar as parcelas, alegando que o carro apresentou problemas mecânicos. João ameaça de tomar o veículo de volta. Uma análise jurídica sobre o caso. Bilateralidade. Ambos têm obrigações pendentes. Maria não estão pendentes. Pagar e manter o carro. João garantia a entrega conforme um acordo. Consensualidade. O contrato se formou no momento do acordo, mesmo sendo particular. Comutatividade. Valor e objeto estavam previamente definidos. Transmissão da propriedade. Mesmo com a entrega do carro, Maria só se torna proprietária após a transferência do veículo no Detran. Portanto, João não pode simplesmente pegar o carro de volta, sem recorrer ao judiciário. Seria exercício arbitrário das próprias razões. Responsabilidades por vícios redibitórios. Artigos 441 a 446 do Código Civil Brasileiro. Se os defeitos forem anteriores a compras, vícios ocultos, João responde: consequências jurídicas possíveis. Se comprovado vício oculto, Maria pode pedir abatimento do preço ou resolução do contrato. Se não houver vício comprovado, João pode cobrar as parcelas em atrasos judicialmente. Os elementos são: consentimento, é acordo de vontades entre comprador e vendedor sobre a coisa e o preço, que pode ser expresso ou tácito. Coisa, o objeto, o bem que está sendo vendido, deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e estar no comércio. Preço, a quantia de dinheiro que o comprador pagará pela coisa, deve ser certo, determinado ou determinável, e expresso em moeda corrente. Outros elementos importantes são a identificação das partes, nome completo, CPF ou CNPJ, estado civil e endereço de ambos, comprador e vendedor. Descrição do objeto, detalhes claros e precisos sobre o bem, como localização, características e matrícula no caso de imóveis. Para imóveis, além da matrícula, também são pedidas as medidas, as confrontações e o endereço completo. Para veículos, é pedido a marca, modelo, ano, cor, placa, chassi e o número do DUT. A forma de pagamento também conta como detalhamento do valor total, forma de pagamento à vista ou parcelado, data de vencimento e dados bancários. Transferência da propriedade. A definição de quando a propriedade ou bem será transferida ao comprador. A transferência de bens móveis se dá com a tradição, a entrega do objeto, e a de imóveis exige um registro no cartório. As cláusulas especiais, elas são parte de um contrato, que acrescentam elementos especiais ao acordo. Elas são obrigatórias, mas em algumas circunstâncias também, caso seja a vontade de ambas as partes, elas podem sim ser adaptadas. Dentro dessas cláusulas especiais, temos 4 ferramentas que são importantes, para ser trabalhadas dentro desse contrato. A primeira seria a condição, que ela só vale se de fato acontece. O arras, que é um sinal dado como garantia. A cláusula penal, que é uma multa aplicada caso o combinado não seja cumprido. E o termo, que ele seria uma data final, e também do começo do contrato. Essas ferramentas são necessárias para que seja um acordo protegido e muito bem entendido por ambas as partes, para que possa ser formalizado de uma forma segura. O que é preempção? É o direito de preferência. Está previsto no artigo 513 até o 520 do Código Civil. A ideia é simples, Antes de vender para qualquer outra pessoa, o proprietário deve oferecer o bem diretamente para quem tem o direito de preferência. Vou explicar agora os artigos, referente ao tema. Artigo 514. Obriga o vendedor a notificar quem tem o direito de preferência, informando
Esse artigo ele fala que o direito de preferência a pessoa estimula no contrato, né? E o vendedor é obrigado a notificar essa pessoa antes de vender esse bem. E para notificar é preciso seguir 3 regras, né? A primeira é o prazo. O vendedor deve notificar. A primeira é o preço. O vendedor deve especificar o preço que pretende vender. A segunda é as condições, né? Aqui entra os detalhes de vendas, como por exemplo a forma de pagamento, se vai ser à vista, se vai ser parcelado ou financiado, né? A entrada, se vai ter entrada, ó, esse bem, se vai dar uma entrada, o prazo de pagar, se será entregue mediante ou não a possíveis garantia e as mesmas condições, ou seja, ele tem que oferecer as mesmas condições para o pretendente de compra e venda, como se ele fosse oferecer para um vendedor normal. E o terceiro é o prazo de resposta. O vendedor deve dar o prazo, né? E esse prazo geralmente está no próprio contrato. E se não estiver, aplica-se um prazo legal de 180 dias, dependendo do prazo. Na prática, cada situação pode ter um prazo fixado entre as partes. Por isso que existe a proibição, é para evitar que o vendedor passe por cima do combinado e venda a outra pessoa. Se o vendedor não notificar essa preferência e vender a outra pessoa, o titular da preferência pode anular a venda ou exigir que seja transferido para ele nas mesmas condições. Isso é uma subrrogação. O artigo 515, ele fala sobre o beneficiário tem o prazo ajustado no contrato ou não. Ou se não existir 3 dias para móveis e 60 dias para imóveis. Ou seja, se você houver um prazo do contrato, você estabelece o que foi acordado no contrato. Agora, se você não tem o prazo, 3 dias define a lei define automaticamente 3 dias para quem vai vender um móvel, né? O móvel é carro, moto, máquina, equipamento, é isso. E 60 dias para imóveis, casa, terrenos, apartamentos, salas comerciais e qualquer outro. Significa na prática, depois que o beneficiário recebe essa notificação dizendo preço, condições, forma de pagamentos, intenções de venda, ele precisa responder dentro do prazo legal. E se não responder dentro do prazo, ele perde o direito de preferência, né? Artigo 516. O vendedor desrespeitar a preferência ou favorecido pode, né? Preferir. O beneficiário tem 2 caminhos, né? Para recorrer a esse direito. Preferiu o preço, ele pode entrar com uma ação e ficar com o bem pelo mesmo preço que foi vendido ao terceiro, pedir perdas e danos, que é o outro caminho. Se ele não quiser ficar com o bem, ele pode exigir uma indenização pelos prejuízos que teve e não ter sido respeitado no seu direito. A proibição, ela não impede que o vendedor venda o bem. Ela obriga que o vendedor primeiro ofereça o bem para o titular da preferência. Esse direito é temporário e vale apenas em prazo de contrato. Antes de vender para terceiro, o vendedor precisa respeitar as preferências. A proibição só existe se estiver prevista no contrato válido, né? E tudo deve ser feito notificado por escrito, informando o preço e as condições. É preciso
para haver uma preempção, um contrato válido normalmente aparece em contratos de compra e venda, promessa de compra e venda, contratos entre os sócios e acordos entre vizinhos ou coproprietários ou familiares. Precisa ter uma cláusula no contrato. E essa cláusula tem que vir dizendo: o prominente vendedor deve oferecer o bem ao comprador antes de vender a terceiros. E a venda futura. A proibição, ela só funciona se o dono quiser vender. Se ele não quiser vender, ela não pode ser obrigada, né? Ela não é obrigada essa venda. Então, por fim, resumindo, a proibição é o direito de uma pessoa tem de ser a primeira a comprar o bem. Ela funciona como uma proteção contratual e se o contrato tem essa cláusula, o vendedor é obrigado a oferecer primeiro a quem tem esse direito. Ela não pode, se ele não cumprir, ele pode perder o negócio na justiça.